Olá, boa noite. Hoje é 16 de março de 2024. Jesus disse assim: Amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldiz, fazer bem aos que vos perseguem e vos maltratam. Orai, né? Fazer bem. Amai aos vossos inimigos. Só que você sabe que tem pessoas que se tornam inimigos um das outras sem ver pra quê. Tem gente que não vai com a cara do cara, não gosta do ensinamento do cara, não gosta da religião, da crença do cara, não vai com a cara do cara. E simplesmente não gosta e passa a ser inimigo. Infelizmente. É triste isso, porque Jesus disse que a gente tem que amar uns aos outros, né? Amar o nosso próximo. Então tem pessoas que têm inimigo, de ver a pessoa comprar duas espadas e dar para o inimigo dela e fazer um convite, um duelo. Um convite, um duelo. Dizer, um desafio, vamos lutar nós dois lá no campo, tá aqui a espada, tu com espada, eu com espada, sem covardia nenhuma, sem fuzilar com a arma, com um fuzil, com uma pistola, ou com uma metralhadora, sei lá, sem nenhuma covardia de ser por as costas, de pegar a pessoa com muitas pessoas, pegasse duas espadas, desse uma para um para outro e fosse para o campo, todos os dois na espada, e ver quem era o melhor. Lembrou de Aquiles e Heitor, Aquiles chamou Heitor, o Heitor desceu e foi lutar com ele. Quando o Heitor desceu e foi lutar com ele, Aquiles venceu. Aquiles venceu porque Aquiles era melhor e era preparado e venceu. Vamos dizer uma coisa para você, nem isso Jesus permite. Pedro, quando puxou a espada que tacou em Malcolm, Malcolm era um soldado e a espada pegou na orelha. Quando Jesus viu isso, Jesus mandou Pedro parar. Pedro, não faça isso. Jesus pediu para Pedro não lançar a mão da espada. Jesus disse que quem lança a mão da espada morrerá. Então veja que Jesus, um servo de Jesus, uma pessoa que aceitou Jesus e se batizou, nem isso pode fazer. Veja que Pedro puxou a espada e tacou no mal, pegou na orelha e cortou. Jesus pediu Pedro para não continuar, porque Jesus sabia que se Pedro continuasse, Pedro poderia matar Malco e poderia ser morto por os demais, a não ser que Jesus matasse eles, né? Porque só quando Jesus falou, sou eu, todos os soldados caíram. Então Jesus não queria ferir os soldados, não podia, e não queria que Pedro matasse Malco. Então Jesus disse, Pedro, não faça isso. Pedro, tu acha que se eu quisesse honorar o Pai enviaria 12 legiões de anjos para lutar a meu favor? Então veja que Jesus não queria lutar contra os soldados. Veja que Jesus não queria ferir os soldados. Veja que Jesus não queria destruir os soldados. Nem Herodes, nem Pilatos, nem quem estava contra ele. Jesus queria que eles se conscientizassem e passassem a crer nele, passassem a seguir ele. Então Jesus pediu para Pedro não lançar a mão da espada, não ferir, não completar, não matar Malco. Porque Malco, como você sabe, quem pegou um corte, a pessoa, ai, 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 mão furada. Então quando o Malco cortou a orelha do Malco, que Pedro talvez deve ter colocado para pegar no pescoço e cortou a orelha, então o que aconteceu? Malco talvez se corresse, Pedro poderia dar um ou outro espadado e matar, só que Jesus não queria. Veja que o servo de Jesus, ele não pode fazer isso. Jesus disse para quê? Jesus disse o que para o povo de Israel? Amai aos vossos inimigos. Hoje em dia a pessoa não quer amar nem os próprios familiares. Hoje em dia tem gente que não quer amar nem os da própria crença, da própria religião, da própria família, nem os conterrâneos, da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma rua. Tem gente que não quer amar, tem gente que não quer perdoar, não quer ajudar. É triste. Veja que eu dei esse exemplo, que no tempo lá antigo, era assim, era na espada, na lança, e tinha esse duelo. Às vezes um rei chamava o outro rei, e os dois lutavam, tanto um exército como o outro exército, viu os dois lutando na espada, até que um morresse, o comandante do exército, na espada. Naquele tempo não tinha covardia como tem hoje, no mundo afora. Veja que eles lutavam de igual a igual a espada, o exército. Dificilmente surgiu uma covardia, não tinha covardia. Eu estou querendo dizer para você que Jesus ele disse que quem lança a mão da espada morrerá. Entendeu? Pedro está com a espada, cortou a orelha de Malco. Se Pedro continuasse, Pedro poderia matar Malco, mas também talvez algum soldado matasse Pedro, ou os demais apóstolos. Ou Jesus teria que se meter aí naquele momento, imagina. Jesus não poderia fazer isso porque tinha um propósito ali, né? Algo acontecer. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 147. Vou ler para você aqui, para você entender todo o contexto, até o ponto onde eu quero passar para vocês esse diálogo. Atos 20, versículo 1 em diante. Ó. Depois que cessou o alvoroço,
Glória a Deus que o escrivão foi muito inteligente. Você sabia que tem pessoas que podem cessar alvoroço? Pessoas que podem cessar um alvoroço, uma confusão, uma briga, contendas, coisas ruins, dependendo da sabedoria. Tem pessoas que podem cessar certo tipo de alvoroço, certo tipo de perseguição, certo tipo de atrapalho, certo tipo de mal com alguém. Tem pessoas que podem, isso não dá terra. Tem pessoas que podem e isso através de Deus também. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou assim os discípulos e abençoou-os. Então veja que Paulo abençoou. Então, se eu estou lúcido, totalmente lúcido, não me fez de bebida, nem droga, nem nada, graças a Deus, para a glória de Deus. Não é porque eu sou super-homem, não é porque eu sou fortão mais do que os demais, não, é porque o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo, está me dando, né, essa libertação. Estou conseguindo através de Deus e de Jesus Cristo. Lógico, através de ouvir pregações, de ler, através de renunciar. Minha vontade própria também, de não querer. Glória a Deus, aleluia. Então, você pode fazer isso. Então, eu abençoo você e sua família em nome de Jesus Cristo. Assim como Paulo abençoou você e sua família em nome de Jesus Cristo. Então, o restante do versículo. Eu abençoou, saiu para Macedônia. Então, Paulo saiu para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando com muitas palavras, veio à Grécia. Então, Paulo exortou com muitas palavras. Aquele povo daquela terra, ó, Jesus é o único caminho, a verdade, a vida, não desiste, permanece na fé, lendo, ouvindo, orando, né? Ame o seu próximo, faça o bem, tal e tal. Isso aí tudo de Jesus, Paulo falando. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, então, como eu lhe falei, infelizmente, tem pessoas que moram na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, pessoas que são da mesma religião, pessoas que são do mesmo ofício, pessoas que são das mesmas, da área cotidiana da vida. Infelizmente tem gente que tem coragem de armar cilada, de receber suborno, dinheiro para fazer mal a alguém que é de Deus, alguém que faz coisas boas, coisas certas. Acredito que tem pessoas que infelizmente podem fazer isso aqui. Não seja você esse tal, para poder você se livrar da condenação eterna. Passando ali 3 meses, sendo pelos judeus postos selados, como tivesse de navegar para a Síria. Então Paulo ia para a Síria. Então eles disseram, ó, tal, vocês fazem tal coisa com ele. Aí como Paulo, cheio do Espírito Santo, Deus o revelou, então Paulo determinou e voltou pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sócrates de Beréia e dos de Tessalônica, Aristarco II, e Gaio de Derbe, e Timóteo e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes indo adiante, nos esperaram em Troade. Então eles foram adiante na frente de Paulo e esperaram Paulo em Troade. Então veja que Paulo ia, né? Paulo ia para a Síria, Paulo entendeu que havia algo armado para ele. Paulo voltou pela Macedônia e depois foi até Troade. Então veja que infelizmente tem pessoas que têm um espírito maligno, pessoas que estão seguindo ao diabo, como essas mesmas pessoas do passado. Não estou dizendo que é todo o povo de Israel, não estou dizendo que é todo o judeu, o povo da Judéia, ou de Cafarnaum, Cesareia, Samaria, de Jerusalém, não. Estou dizendo que infelizmente havia alguns judeus que faziam isso naquele tempo. Infelizmente, hoje em todo canto do mundo tem pessoas que fazem isso e querem fazer isso, e às vezes são pagos, às vezes recebem dinheiro para fazer tudo isso contra o seu semelhante. E vão perder a salvação, porque é quebra de mandamento. Quebra de mandamento é perda de salvação. Seja inteligente, siga Jesus Cristo e a Deus. Estes indo adiante nos esperaram em Troade. E depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então Paulo estava sempre viajando, de cidade em cidade, província em província, de lugar em lugar, orando, meditando nos pergaminhos, falando a palavra de Deus, ensinando o caminho de Deus, sempre fazendo isso. Paulo estava sempre assim. No primeiro dia da semana, que no caso é domingo, no tempo dos bíblicos era domingo, juntando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou
a prática até a meia-noite. E Paulo estava lá no cenáculo, e Paulo estava pregando a palavra do Senhor. Paulo alargou até a prática até a meia-noite, os ensinamentos. Então Paulo alargou até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então havia muita luz. Então o que eu quero dizer para você? Algo muito importante. E estando, então havia muita luz. Então Paulo alargou a prática até a meia-noite. Sabe para quê? Para mostrar mais a fundo o caminho da salvação. Todo o tempo que você gastar na presença de Deus vai ser bom para a sua vida. Veja que Paulo alargou o assunto aqui para poder eles ficarem mais preparados acerca do caminho de Deus, ficarem mais firmes, mais cheios do Espírito Santo da presença de Deus. E todo o tempo que você gasta na presença de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo pregações, será bom para o seu espírito, para a sua alma e para a sua caminhada cristã, a sua caminhada de salvação. Deus abençoe você e sua família.